Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de Jesus. Iniciamos mais uma semana, mais um culto de terça-feira. Ingressamos já no mês de junho. Se a gente for fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu, até aqui nos ajudou o Senhor. E quero frisar novamente a vocês que continuem seguindo os nossos canais oficiais da igreja. Estamos transmitindo os cultos às terças e aos domingos pelo Facebook. Então, se você não tem acesso à nossa página, entra lá no Facebook, coloca lá a Igreja Presbiteriana Novo Horizonte, que vai sair no nosso canal, você pode seguir. Nós temos os canais do Instagram, nós iremos passar também a fazer as transmissões por lá. Nos siga também. E nós temos o nosso cotidiano, que é a respeito do YouTube. Então, pegue esse link do YouTube ou indique para os seus amigos os nossos canais, para que assim a palavra do Senhor de forma genuína, que é como nós temos trabalhado, de forma bem graciosa e bem amorosa, para que a palavra do Senhor possa chegar até vocês aí, no seu smartphone, nas suas TVs, no seu computador. Então, que assim continue, tá certo? Para que a palavra do Senhor possa ser propagada até mais uma pessoa. Eu tenho a plena certeza de que a palavra do Senhor, onde ela chega, ela transforma e ela transborda o coração em alegria. Então, vamos começar a nossa liturgia, nosso culto de terça-feira. Eu quero te convidar para que você possa abrir na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 1, verso de número 9. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso de número 9. Então, só para a gente poder ter um apanhado geral aqui do que está acontecendo aqui no livro, é que João vem fazendo uma transcrição daquilo que iniciou no Novo Testamento, e onde ele começa falando que ele estava com o Verbo estava vivo, ele estava com ele, tocaram nele. E na continuação do capítulo, ele vem fazendo algumas mensagens de que Deus é luz e de que a gente tem que ter comunhão com Ele. Se a gente está totalmente fora daquilo, nós estamos mentindo. E aí a gente vem exatamente nesse versículo 9, que vem tratar a respeito do pecado. E o título desse capítulo, ele fala o seguinte, é que a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. E aí eu quero te convidar para que você leia esse verso comigo, no verso 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado, ele é algo que ele mascara muito tudo aquilo que a gente almeja. Então, ele inverte as polaridades. Então, aquilo que a gente acha... Aquilo que é errado passa a ser certo. O pecado, ele faz essa mudança. E quanto mais pecamos, mais nos afastamos de Cristo. E a morte dele foi exatamente para isso. Para nos tirar desse campo de rebeldia e trazer para algo totalmente glorioso. Mas ainda assim, pecando, por mais que a gente tenha passado por isso, por essa regeneração, todos os dias nós pecamos. E é nesse ponto que eu queria te convidar, para que você pudesse orar. Às vezes você não teve tempo ainda de poder confessar ao Senhor os seus pecados, mas nesse momento você vai ter. E é isso, porque é exatamente o culto, ele faz isso. Todas as etapas do culto, ele vem te mostrar e vem te convidar para que você entenda que o seu real motivo de você estar aqui é porque você é pecador e você entendeu isso. Então vamos orar. Vou dar um tempinho de silêncio, depois eu vou quebrar esse momento de silêncio, para a gente poder pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos orar então, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos, meu Pai, por mais uma vez estarmos diante do Senhor, diante da Tua presença, a te louvar, ó Deus, a te glorificar, por tudo que o Senhor tem feito. Permitiu que
a nossa semana fosse iniciada debaixo da sua graça, que as suas misericórdias fossem renovadas, ó Deus, a cada manhã. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem se feito presente, ó Pai, em nossas vidas, e através da Tua palavra, o Senhor tem se mostrado, ó Deus, o Senhor tem se revelado de maneira especial. Mas mesmo, ó Pai, diante de tudo isso, ainda nós temos esse fardo, ó Deus, que é ser pecador. E todos os dias, meu Pai, nós pecamos, ó Deus, e às vezes os nossos pecados nos afastam, ó Deus, diante do Senhor, nos afastam da Tua presença. E às vezes, ó Pai, nos leva a caminhos tortuosos, ó Deus. Mas o Senhor enviou o Verbo que se fez vivo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. O Senhor permitiu, ó Pai, que através do Teu Filho amado Jesus, nós fôssemos redimidos. E o véu se rasgou, e nós não temos mais nenhum intermediário, porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos chegar até a Ti, e levar os nossos pensamentos, e pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Pai, tende misericórdia, Pai, do Teu povo. Eu faço a minha oração, ó Deus, dos meus irmãos que estão nesse momento, assistindo os nossos cultos, ó Pai. Tende misericórdia, meu Deus, abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a verdade, Deus, que vem de Ti, para que nós possamos, ó Deus, rejeitar o pecado, e continuar, ó Deus, a caminhada e a busca de uma vida santa com o Senhor. É assim que nós te pedimos, em nome santo de Jesus. Amém. Então a gente caminha, continuando ainda no Novo Testamento. Eu quero te convidar para que você abra o livro de Apocalipse. Esse é o último livro, o livro das Revelações. Então abra seu livro, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Verso 13, Apocalipse, capítulo 5, verso 13. E aqui é muito bom a gente também fazer essa lembrança do contexto de tudo que está acontecendo aqui, que vem numa sequência dos selos, das cartas, dos selos que foram abertos, das cartas que foram entregues às igrejas. E nesse momento aqui é um momento de grande glória, onde a gente tem a questão do 7º selo que será aberto, e aonde a gente percebe que no texto aqui há um anjo que está assentado à destra do trono da graça e da glória, e que diz que não houve ninguém, que não foi encontrado ninguém que pudesse abrir, que pudesse tomar esse selo. E aí onde João se dobra, se encontra em prantos. E aí a gente percebe que aqui é a máxima do Evangelho do Senhor Jesus, e é onde o anjo diz que não era para ele temer. Então, não era para ele pudesse temer nada, porque foi encontrado o Cordeiro, e ele realmente conseguiu a vitória. E aí anjos começam a rodear aquele trono, e é onde a gente vê exatamente no versículo 13, que diz o seguinte: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E aqui está dando a ênfase à figura de Jesus Cristo, que virá em glória, e isso é maravilhoso. Então, antes de nós passarmos a palavra para o louvor, aqui nós temos um momento da gente poder fazer uma oração de louvor e gratidão a esse Deus maravilhoso que está assentado à destra do trono de Deus, que morreu por mim e por você, que pudesse trazer alegria às nossas vidas. E é nesse momento que eu quero te convidar para que você possa louvar o Senhor através das orações. Vamos orar, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, quando nós estudamos a Tua palavra, quando nós percebemos, ó Deus, que no Velho Testamento já havia sido introduzido que viria aquele que iria redimir o mundo, e passamos por todas aquelas histórias no Velho Testamento, e no Novo Testamento vem se cumprir na figura de um homem que fala que não tinha beleza alguma, não tinha beleza para apresentar,
veio, nasceu num coxo, no meio de animais, aonde os reis vieram através de um sinal que o próprio Deus apresentou nos céus, e eles pela fé chegaram até aquele coxo e trouxeram os presentes aonde realmente dizia o profeta, o rei e o sacerdote. Louvado seja o teu nome, Jesus. Não há palavras que eu possa trazer aqui que vai chegar à imensidão de quem é o Senhor, Pai. Mas nesse momento eu quero te agradecer, porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos sermos feitos filhos do Senhor e pudesse ser, ó Pai, realmente refeito, meu Pai, o elo de ligação através de Cristo Jesus com Deus, Pai. Muito obrigado, Jesus. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, que nós estamos aqui. E haverá um momento em que toda língua, toda raça se dobrará diante do Senhor, te dará glórias, ó Deus. É assim que nós ficamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, nesse momento, nós queremos passar para o momento, para o louvor. Se paz, mais uma vez reunidos para cultuarmos ao nosso Deus, nosso culto de louvor e adoração da terça-feira, e eu convido você para cantar juntamente conosco. A gente começa fazendo isso pelo hino de número 221, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas e para os perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos os céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém, amém. Que a gente continue sendo um vaso usado nas mãos de Deus e que a gente também possa continuar ansiando pela volta de Cristo Jesus. Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
possa entregar a sua vida ao Senhor. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, um coração novo, um vaso de barro em suas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu
nós declaramos nesse momento que Tu és Rei, ó Deus, sobre nós. Que o Teu reino é um reino de paz, é um reino de justiça, do qual, pela ação do Teu Espírito Santo em nós reconhecemos que é o melhor lugar para nós estarmos. Debaixo do Teu governo, debaixo da Tua condução, debaixo, ó Deus, do Teu pastoreio. Obrigado por ter nos feito o povo do Senhor. E esse cântico é a nossa declaração de que nós entregamos totalmente a nossa vida para sermos vasos usados na mão do supremo e único verdadeiro arquiteto da vida. Louvamos ao Senhor hoje e todo sempre. Amém e amém. Boa noite, graça e paz. Mais um momento de exposição da Palavra de Deus, nesse momento de culto. E eu convido você para que abra juntamente comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo de número 32, dando continuidade, então, às nossas exposições nesse livro, registrado, então, por Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, aqui registrado por ele. Quero fazer a leitura, que você possa me acompanhar aí aonde você está. Mateus 27, do versículo 1 até o versículo de número 32. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado.
Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Bom, leitura até aqui, eu quero orar com você. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo cuidado, Senhor, de nos permitir lê-la, nos permitir aprender através da capacitação do Teu Espírito Santo. Que seja isso que o Senhor faça hoje, nesse momento, para a glória do Teu próprio santo e bendito nome. É assim que eu oro, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, aqui a gente está diante da narrativa que mostra o julgamento de Jesus por parte das autoridades civis, que no caso aqui é representado por Pilatos. Isso acontece exatamente porque os judeus já haviam feito um julgamento religioso acerca da pessoa de Jesus. E então, entendendo que ele era culpado, era digno de ser um réu de morte ou de ter a pena capital aplicada sobre ele, mas por saberem que não poderiam, pela lei romana, aplicar essa lei em Jesus, ou não poderia levá-lo à pena capital, eles têm por obrigação de apresentar Jesus às autoridades civis, relatar os fatos, contar o porquê que eles estavam acusando Jesus, e então pedir para que aqui Pilatos pudesse dar o seu decreto para então Jesus ser levado para a cruz e ser ali crucificado e morto como pagamento de uma pena capital. Bom, para lembrá-los aquilo que acontece nesse julgamento religioso, e eu já expus esse texto, ele é um julgamento totalmente irregular. O que os judeus fizeram ali, os sacerdotes, ao acusarem Jesus, a maneira com que fizeram, ao fazerem isso durante a madrugada, tudo isso era indício ou eram coisas que eles não poderiam ter feito no julgamento de Jesus. E então aqui o texto, a narrativa já começa dizendo que ao romper o dia, ou seja, quando as coisas se tornaram claras, os principais sacerdotes entraram em conselho, e amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Bom, essa é uma tentativa de tentar mostrar, ou de não serem pegos com um julgamento ilegal que fizeram da parte de Jesus. Mas o foco do nosso texto, da nossa narrativa, está exatamente em mostrar qual era o ponto principal da acusação contra Jesus e que o fez então ser condenado até pela autoridade civil aqui desse momento da história, que era Pilatos. E o centro da acusação então de Jesus era que Jesus era rei de Israel, que Jesus era o Messias, o Cristo prometido, e por isso ele era então rei sobre aquele povo. Essa era a acusação principal contra Jesus. É claro que havia outras acusações que os judeus fizeram acerca de Jesus,
que ele enganava a nação. Quando a gente lê a mesma narrativa do julgamento de Jesus ali no Evangelho de Lucas, a gente percebe que ele foi acusado de enganar a nação, de proibir o pagamento de impostos para César e que ele então se declarava rei, quando na verdade Jesus só usou das palavras afirmativas dos próprios judeus e também aqui de Pilatos. Mas o texto que nós lemos, ele mostra 3 momentos diferentes. Um que tem a ver com a morte, o suicídio de Judas, outro que tem a ver com o interrogatório de Pilatos e outro que tem a ver com o momento onde os soldados pegam Jesus e então vão feri-lo, vão conduzi-lo até a cruz do Calvário e vão então escarnecer da pessoa de Jesus por conta do fato dele se auto-identificar como rei através das palavras, como já disse, dos judeus e de Pilatos. Mas então vamos ter atenção nesse primeiro acontecimento que tem nessa narrativa. O que a história da morte, do suicídio de Judas está aqui próximo à narrativa do interrogatório de Jesus? Perceba que Judas, e o autor aqui, Mateus, quer mostrar que ele sentiu remorso por ter traído Jesus. E ele sentiu remorso que é totalmente diferente de arrependimento, ou seja, Judas foi tomado do sentimento de que aquilo que ele fez não era correto e de que agora ele estava numa grande enrascada. E Judas aqui não está mostrando arrependimento, porque não há mudança da mente, não há mudança do coração desse homem, mas há uma tentativa de tentar se safar do problema que ele havia se envolvido. Quer então de ser instrumento para prisão, julgamento e condenação de Jesus, um dos discípulos que traiu o seu mestre. Então, numa atitude desesperada, Judas reconhece, fala: olha, eu errei, eu pequei, traindo sangue inocente. E então resolve devolver a quantia que havia recebido, que era então 30 moedas de prata, para aqueles que haviam pago esse dinheiro para ele. Ele joga essa moeda ali, então, perto dos sacerdotes, que rejeitam o devolver daquilo que havia sido recebido. Rejeitam porque consideraram aquele dinheiro como um dinheiro ilícito, como um dinheiro impuro, como um dinheiro que estava manchado de sangue. E então resolvem pegar esse dinheiro e não usá-lo no serviço religioso, no serviço espiritual da nação de Israel, mas usá-lo para comprar um campo do oleiro, para que servisse então de cemitério para forasteiros. Ou seja, para talvez pessoas, estrangeiros que estavam vindo para Jerusalém naquele momento, era época de Páscoa aqui, para que pudessem então oferecer o seu cordeiro, participar das festividades, e por estar longe de casa, talvez por algum acidente ou qualquer outra coisa, viesse a falecer, não tivesse lugar para ser enterrado, pudesse ser então enterrado nesse campo. Lembra que o judeu ele era muito detalhista nos processos ritualísticos e ele tentava ao máximo fazer de tudo para que não houvesse impurezas, principalmente nesses momentos de festa, como era aqui o caso da Páscoa. Deixava a cidade bonita, deixavam os sepulcros todos pintados, e aqui preparavam então campos, cemitérios, para que forasteiros que não tinham onde ser enterrados pudessem ser enterrados caso viessem a morrer. Mas enfim, o que essa narrativa ensina para nós? E a primeira coisa que eu queria que você tomasse nota, e que tem a ver com exatamente essa ocasião, é de que Jesus, ele é um rei que se fez servo. O que está em jogo aqui, como eu disse no julgamento de Jesus, como ponto principal, é a sua realeza. Mas eu queria lembrá-lo que Jesus, ele está sendo investido com 3 funções específicas dadas ao povo judeu no Antigo Testamento. Ou seja, Deus levantou no meio do povo na história profetas, sacerdotes e reis. Ou seja, 3 ofícios de pessoas que serviriam a nação de Israel como mediadores de Deus com o povo. Profeta que falaria como boca de Deus através, ou falaria tudo aquilo que Deus queria
que fosse dito por povo, o sacerdote que representaria essa mediação entre Deus e o povo, e Deus então oferecendo sacrifício pelos pecados do povo para que pudesse desviar a ira de Deus, fazendo então esse serviço religioso, e o rei que iria reinar segundo o coração de Deus sobre o povo judeu. E esses 3 ofícios, nós sabemos que eles são ofícios que Jesus Cristo foi investido, ou Jesus Cristo se tornou e é o supremo profeta, o supremo sacerdote e o supremo rei do povo de Deus. E esses 3 ofícios nada mais são do que ofícios para servir o povo. Ainda que o nosso texto, ou a tônica do julgamento, se concentre na realeza de Jesus, mas a narrativa de Judas nos faz lembrar quem Jesus é, que é esse rei que veio para ser servo, que veio para servir. Isso é muito interessante quando a gente nota a citação do Antigo Testamento que é colocado aqui no versículo de número 9. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Esse texto aqui, na verdade, é um texto extraído, não do profeta Jeremias, mas é um texto extraído do profeta Zacarias, aonde narra ali a parábola do bom pastor. Mas por que então que Mateus cita como sendo um texto de Jeremias? E a ideia é de que quando nós analisamos todo o contexto que Mateus coloca aqui, a tentativa de Judas de devolver, de resolver o seu problema, de resolver o seu remorso, o campo que é comprado para cemitério, aquele local passar a ser chamado de campo de sangue. E quando a gente junta isso com a narrativa de Jeremias, capítulo 19, que é quando Deus está usando o profeta para falar com o povo, mostrando que ali naquele momento o povo estava profanando aquilo que era sagrado, o povo estava vivendo uma vida longe dos caminhos de Deus, o povo começou a viver pelas suas próprias escolhas e por isso começaram a derramar sangue inocente, manchando aquela terra que eles estavam fixados naquele momento da história. Deus pede para que Jeremias compre o vaso de um oleiro e quebre aquele vaso, mostrando que é daquela maneira que Deus faria com a nação de Israel naquele momento da história. Ou seja, Deus mostrando que aquele povo havia manchado aquele local com sangue inocente. Assim como Judas fez aqui, quando traiu Jesus, traindo sangue inocente. E por isso, o que Deus está fazendo é pesando a sua mão com juízo por conta da profanação do povo. E juntando essa narrativa de Jeremias com a narrativa de Zacarias, que é o texto citado aqui, de Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13, que é a parábola do bom pastor, ou seja, aquele que percebeu que naquele momento da história as pessoas estavam sendo pastoreadas não por verdadeiros pastores, mas por pastores fajutos, que queriam explorar o rebanho, que queriam ferir, matar o rebanho, e por isso o bom pastor, ele assume então o cuidado daquelas ovelhas. Mas as ovelhas rejeitam aquele pastor e acham que aquele pastor é somente digno de receber pelo trabalho dele 30 moedas de prata, fazendo uma clara referência ao preço que se pagava por um escravo no período do Antigo Testamento, registrado lá no livro de Êxodo. Ou seja, quando nós juntamos tudo isso aqui, a ideia é de que o povo rejeitava o profeta, como rejeitou a palavra de Jeremias. Mas o profeta serviu como boca de Deus para que trouxesse a mensagem de condenação para o povo. O povo também rejeitou o pastor, uma figura muito parecida com a figura do sacerdote, daquele que está então ministrando a lei, oferecendo sacrifício pelos pecados do povo, ou seja, aquele que está conduzindo as pessoas a um encontro com Deus, também foi rejeitado e considerado como um escravo, como um servo.
E esse texto então nos lembra que Jesus, ele foi rejeitado pelos seus, como profeta, como aquele que anunciou o reino de Deus, como aquele que é a palavra de Deus encarnada. Jesus foi rejeitado como mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. E Jesus também foi rejeitado como sendo rei, porque foi considerado um escravo, um servo. Mas quando a gente caminha então com o texto, conhecendo esse Jesus que se fez servo, porque o que está acontecendo aqui na história, nada sai fora do controle do próprio Deus, porque Jesus está cumprindo exatamente segundo o Pai predeterminou para que as coisas acontecessem. Jesus não está sendo aqui rejeitado pela vontade contrária de Deus. Não, Deus sabia, o Filho sabia que ele seria rejeitado, e mesmo assim ele decide assumir essa postura na história, para que pudesse então, através do seu serviço, dar vida para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Eu acho interessante a atitude desses sacerdotes usarem o dinheiro da devolução de Judas para comprar um campo para que forasteiros pudessem ser sepultados, porque na parábola de Zacarias, ali do bom pastor, o pastor tinha 2 varas, e uma dessas varas representava a vara da união, da irmandade entre os judeus e os israelitas, ali que já estavam divididos, né? A tribo de Judá e a tribo de Israel. E Deus diz ali naquela parábola que ele quebraria a vara da união e colocaria então divisão entre esses povos. E eu acho que aqui a gente pode lembrar claramente de que através da obra de Cristo, do sangue inocente, está sendo comprado lugar para que o estrangeiro também possa encontrar descanso, para que o estrangeiro possa encontrar paz. Meus queridos, a obra de Cristo, ela é tão grande, tão bela, que a gente pode contemplar aquilo que a gente não encontra na humanidade. O verdadeiro rei, o soberano, o que está no alto e sublime trono, agindo na história de forma sacrificial, de forma serviçal, de forma para que nós pudéssemos então ter a possibilidade, quando acreditarmos na sua palavra, quando depositarmos a nossa fé na sua obra, quando recebermos gratuitamente o dom da fé, de que através de Cristo Jesus, nós encontraríamos salvação, reconciliação com Deus. É por isso que quando a gente vai para o interrogatório de Jesus, a tônica que Pilatos começa a colocar: olha, o povo está dizendo que você é o rei dos judeus, o que você tem a dizer? E Jesus permanece calado, e aquilo então começa a chamar a atenção de Pilatos, como Pilatos então começa a se admirar pela pessoa de Jesus. Ora, se ele de fato é um rei agiria de forma totalmente diferente. Parece que o rei fica calado, que o rei está se curvando, o rei está se colocando numa atitude de alguém que está passando por um processo de humilhação, e ele está aceitando isso, e aquilo começa a colocar admiração na vida e nas atitudes de Pilatos. Por isso, a segunda coisa que eu queria que você gravasse nesse texto é que o reinado de Jesus não é desse mundo. Jesus não é um rei desse mundo. É isso que João registra ao narrar esse mesmo fato do interrogatório de Jesus por parte de Pilatos. Jesus diz para Pilatos: olha, eu não sou o rei desse mundo, meu reino não é desse mundo, porque se fosse, os meus ministros agiriam ao meu favor, e eu poderia sair dessa situação. Ou seja, Jesus está calado diante de Pilatos, porque Jesus não está lutando por esse mundo caído. Jesus está lutando para que o reino dele seja estabelecido e tome o lugar desse mundo caído, que está nas mãos do pecado, conduzido pelo inimigo de Deus, pelo maligno.
Ou seja, Jesus está dizendo que aquilo que os nossos olhos podem contemplar, a natureza terrena, essa criação bela de Deus, foi corrompida pelo pecado, e Jesus não é um rei à luz dos poderes que nós temos nesse mundo. Jesus não reina como os reis da história reinaram, Jesus não preside como os presidentes da história presidiram, Jesus não administra como os prefeitos, Jesus não governa como os governadores, Jesus não coloca trabalho como os patrões colocam como carga pesada sobre os seus funcionários. Não, Jesus não é esse tipo de autoridade e nem quer esse tipo de poder. Aliás, das vezes na narrativa dos evangelhos que tentaram coroar Jesus como rei, como por exemplo em João capítulo 6, após Jesus fazer uma bela multiplicação de pães e peixes e alimentar uma multidão, Jesus sai dali com seus discípulos, exatamente porque aquela multidão o queria como um rei civil, limitado a uma geografia, como era o governo de Pilatos, como era do imperador César, e como foi de todos os reis e autoridades constituídas na face da terra. Jesus está dizendo: o meu reino não é esse reino aqui. O meu reino abrange todas as coisas, todo o universo criado, e ele não tem esse padrão. O meu reino é um reino de justiça, o meu reino é um reino de glória, o meu reino é um reino de amor, é um reino de paz. Então eu não vou lutar com você por conta desse reino, porque esse reino, da maneira que vocês conhecem, ele vai ser destruído, ele vai ser eliminado, e o novo reino que vem com a minha chegada, com a minha encarnação, é que vai permanecer sobre todas as coisas. Meu querido, a gente não pode viver sem ser tomado dessa visão de que Jesus Cristo é o rei sobre todos os reis, e de que o reino dele é maior do que todos os reinos desse mundo. A gente precisa ser tomado disso no coração, porque às vezes os nossos olhos estão tão fixados nos nossos pequenos reinos. A gente faz da nossa casa um pequeno reino, e a gente se sente o rei daquele local, onde as pessoas se submetem a nós e nós administramos. Aliás, tem visto muitos gurus aí da performance humana do nosso tempo, investidos de linguagem cristã, querendo trazer a ideia de que nós somos reis e construímos os nossos pequenos reinos. Meu querido, qualquer pessoa que queira usurpar o lugar de rei de Jesus, por menor que seja a geografia do seu reino, é um traidor do grande mestre Jesus. O trono não pode ser usurpado. Ninguém tem poder de administração. Toda autoridade constituída aqui nesse reino é constituída pelo próprio Deus, para ser instrumento usado nas mãos dele. Assim foi com os profetas, com os sacerdotes, com os reis do Antigo Testamento. É só a gente ir para literatura poética, como por exemplo para os Salmos, e perceber belos salmos inspirados por Deus ao rei Davi, de alguém que é segundo o coração de Deus e reconhece que o único bem que ele possui, ou quem é o arrimo da sorte dele, quem sustenta a vida, é o Deus Criador, como o Salmo 16, Davi vai deixar muito claro, ainda que ele tenha muitas posses, ainda que o reino dele seja grande, ainda que ele seja um rei temido, o único bem e herança que ele possui na vida, é exatamente se colocar como um servo do único e verdadeiro rei da história, que é o Rei Jesus. Reconheça o reino de Deus estabelecido por Cristo, meus queridos, na sua vida. Entenda que muitos valores que você tem cultivado não condizem com o reino de Jesus. E por isso você precisa lançar fora essas coisas e viver intensamente aqui no presente.
pelo Espírito Santo de Deus, os valores do reino de Jesus Cristo. E deixar que Jesus seja o único rei da tua vida, da tua casa e da tua história. E uma terceira e última consideração que eu queria fazer com vocês é que a gente precisa ter muito cuidado para não estar perto do rei e rejeitá-lo como verdadeiro rei. E eu tiro isso dessa atitude lamentável, fruto de um coração pecador e rebelde, que os soldados tiveram aqui. Jesus, após ser condenado e ser então até preferido para condenação pelos judeus no lugar de um assassino, que era Barrabás, após Pilatos ter lavado as suas mãos e se autodeclarar, apesar de ser também, mas de não ter culpa do derramamento daquele sangue de um justo, após o povo judeu assumir a culpa da morte de Jesus e dizer, não, o sangue dele pode vir sobre nós. Pilatos então entrega Jesus para que seja açoitado por um grupo de soldados, que então começam a zombar de Jesus. Colocam nele um manto escarlate, colocam uma coroa de espinhos, colocam um caniço para representar ali o cetro do rei, e começam então a curvar-se diante dele, dizendo para que ele se salvasse, já que ele era o rei. Mas lembra que Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Ele não está lutando para se salvar aqui. Ele está lutando para que eu e você pudéssemos ter passagem para o reino dele. E então, naquela atitude totalmente triste daqueles soldados, eles começam a zombar de Jesus numa atitude muito parecida com a atitude de adoração, daquele que se ajoelha, daquele que se curva diante de uma pessoa. Eu queria refletir com você nesse momento, qual é verdadeiramente a pessoa que você tem se curvado hoje na sua vida? Ou qual é a ideia, ou qual é a coisa, o objeto, para que você tem se curvado na sua vida? Para quem você tem essa atitude de reverência? Para quem você mostra a sua total dependência? Porque, meus queridos, muitas vezes a gente pode estar cercado de espiritualidade, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, lendo a palavra, participando dos momentos de reunião comunitária, certo? Vivendo de certa forma a vida como uma linguagem cristã, mas nos prostrando diante de Jesus, não como verdadeiro rei, mas como qualquer outro guru que esse reino terreno pode nos apresentar. E Jesus está mostrando aqui, através do evangelho que Mateus registrou, que ele não é um rei para você nesse mundo, que Jesus não é a pessoa que você pode pedir e ele dar tudo aquilo que você quiser, que Jesus não é o rei que está preocupado em atender às suas vaidades aqui na terra. E ele mostra isso exclusivamente ao não salvar a própria vida. Porque Jesus estava mostrando que para a entrada no verdadeiro reino de justiça, é necessário descer primeiro. É necessário sofrimento. E só após esse caminho de sofrimento, é que então ele entraria eternamente no reino de glória. Jesus não está negando a sua missão aqui nesse reino terreno. Jesus está mostrando que ele veio para morrer e ele vai morrer na cruz e ele não vai brigar para que ele não precise passar pela morte. Ele vai passar pela morte. Jesus veio para que a gente se curve diante dele, não como um guru que atende às nossas vaidades, mas como aquele que é o mediador,
como aquele que se sacrificou para que a gente tenha morada no reino eterno, criado por Deus, longe da corrupção do pecado. É por isso que então, pela graça, aqueles soldados são instrumentos para chamar um homem chamado Simão Cirineu, para que então ajudasse Jesus a carregar a sua cruz naquele momento. Jesus aqui talvez já tivesse sido muito açoitado. Os judeus cobravam dos soldados para que acelerassem a condenação de Jesus, a morte na cruz, porque era época de Páscoa e o judeu, como eu já disse, abominava qualquer tipo de impureza nesse momento. E Jesus, talvez por estar muito ferido, com dificuldade de carregar, esse homem é colocado. Talvez um homem que tenha vindo até Jerusalém para participar da festividade da Páscoa, apresentar o seu cordeiro, e aqui ele tem um encontro com o verdadeiro cordeiro. E sem querer espiritualizar o momento, porque nós não conseguimos talvez entender pontualmente por que esse homem está aqui e por que ele é usado para ajudar Jesus a carregar a sua cruz, mas eu consigo enxergar aqui uma identificação que a gente precisa ter com a obra de Cristo Jesus. É preciso entender que a cruz representa Jesus cumprindo a vontade de Deus Pai na vida dele. E nesse momento Simão está nos ensinando que nós precisamos ser investidos da vontade de Deus Pai nas nossas vidas. E então viver as nossas vidas para cumprir a missão que saiu da própria boca de Jesus, de nos atentarmos que fomos chamados na autoridade de Cristo Jesus. É isso que ele vai dizer no finalzinho do capítulo 28, que ele está investido de toda a autoridade no céu e na terra. Ele é um rei diferente, ele é sobre todos os reis, é dele a autoridade, e por isso então ele nos comissiona para que a gente possa viver a sua obra, fazendo discípulos, batizando-os, identificando-os com o corpo e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou, nos ordenou. E Jesus ainda promete que durante esse tempo que nós estaríamos cumprindo a vontade do Pai, se associando à obra de Cristo, Ele estaria conosco todos os dias, como Ele está hoje comigo e com você. Sim, hoje, nesse momento difícil da história, nesses momentos de incerteza, aonde nada, exatamente nada da missão de Deus para nós muda. Nada do que Deus está fazendo na história muda. Ou seja, às vezes nós nos deparamos com momentos difíceis como esse, onde a gente tem que mudar a nossa agenda, onde a gente tem que mudar as nossas perspectivas de vidas, onde a gente se sente um pouco perdido porque não sabemos mais o que fazer diante dos nossos planos, diante dos nossos projetos. Jesus está mostrando que a história continua no controle das mãos de Deus. Porque no momento de crise da vida de Jesus, tudo estava sob controle. Tudo, exatamente tudo estava sendo governado pelo Deus que criou todas as coisas, o reino perfeito. E assim continua hoje, meu querido. Deus continua guiando a história. Deus continua guiando as nossas vidas. E nada. Não pense que Deus está nesse momento da história pensando o que eu vou fazer agora para que a minha missão continue caminhando. Deus não está recalculando, Deus não está replanejando, Deus não está mudando os seus projetos futuros. Não, Deus continua conduzindo aquilo que Ele propôs desde a eternidade, para que pudesse mostrar para a sua criação, para mim e para você, que Ele é um Deus santo, é um Deus de amor, e por isso Ele entrega o seu Filho, para que Ele possa, de uma vez por todas, sentar à destra de Deus Pai, reinar sobre nós,
interceder por nós, ministrar a palavra de Deus a nós e nos convidar como seu corpo, para que a gente também se assente com Ele no trono que Deus preparou, para que a gente ressuscite com Ele em glória para todos sempre. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Se submeta a viver aqui sobre o reinado de Jesus na sua vida e sobre os valores do reino de Deus sobre você. Deus te abençoe. Eu quero orar por mim e por você nesse momento. Pai de amor, eu te dou graças pelo privilégio de poder expor a tua palavra, de ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, para que a gente receba no nosso coração a verdade de Cristo. Cuide de mim, cuide dos meus irmãos, para que a gente não desvie do reino de Jesus, para que a gente continue sobre o governo reto e santo de Cristo, para a glória de Deus Pai. Cuida das nossas dores, cuida das nossas crises, cuida da nossa ansiedade, que a gente aprenda, assim como Pedro escreveu aos seus leitores, a lançar tudo isso sobre Deus Pai, ciente que Ele está cuidando de nós, e nos faça ter alegria de participar do reino de Cristo Jesus, hoje, já no presente momento, ainda que cheio de imperfeições, mas espiritualmente vivendo as dádivas que só o reino de Cristo tem para nos dar. Que Deus nos abençoe, cuide de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. E agora, irmãos, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, a sua comunhão, seja com você, com a sua casa, com toda a sua família, por todos os lugares que você for, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, e até nosso próximo encontro.